Olá! Na nossa conversa de hoje, vamos mergulhar um tema fascinante da psicanálise infantil. A gente vai virar uma ideia de ponta cabeça. E se o sintoma não for o problema, mas sim a solução? Pois é, vamos investigar como o corpo da criança se transforma num verdadeiro palco, onde ela encena de forma muito criativa uma resposta para aquela sensação universal de que algo está faltando. Bom, e para começar, essa citação aqui é a base de tudo. A ideia é que, fundamentalmente, nós não nos vemos como seres completos. E essa sensação de falta, olha, não é um defeito, viu? É uma condição humana. E é justamente daí que a gente parte para entender o sintoma na infância. Tá, mas e como é que essa sensação aparece? Na maioria das vezes, através do corpo. Especialmente na infância, né? Antes mesmo da linguagem dar conta de explicar tudo, o corpo acaba sendo o principal meio de expressão. É ele quem vai encenar as angústias que a criança ainda não consegue colocar em palavras. Isso nos leva, então, ao nosso primeiro grande conceito, essa noção de um corpo incompleto. O que será que isso significa de verdade na experiência de uma criança? A criança pode, de forma inconsciente, sentir que o corpo dela não dá conta, que falta alguma parte, ou talvez falte força, ou alguma capacidade para enfrentar um perigo que ela percebe. Essa sensação de insuficiência é o que vai dar partida na solução super criativa que a gente vai ver agora. E aí vem a pergunta, né? Como é que uma criança resolve esse problemão de ter um corpo que parece incompleto? A resposta é bem surpreendente e nos leva direto para o nosso primeiro caso clínico. Vamos analisar um caso que ilustra isso de um jeito perfeito, essa dinâmica do corpo emprestado. Prestem bastante atenção em como a solução para a angústia da criança não está nela mesma, mas sim na presença de um outro corpo. Então, o sintoma era esse. Uma garotinha só conseguia ir para a escola naqueles dias específicos em que a tia ia visitar a mãe dela. Olhando assim, de primeira, parece uma coisa totalmente aleatória, né? Um comportamento sem pé nem cabeça. Mas a gente vai ver que existe uma lógica inconsciente muito precisa por trás disso. A questão que fica é, por quê? O que a presença da tia tem a ver com a ida da menina para a escola? E aqui o mistério começa a ser revelado. A chave do problema não estava na menina, mas na dinâmica da família. A mãe dela tinha uma fobia, um medo enorme de cachorros. E é essa fobia que vai dar estrutura para o sintoma da filha. Agora, o ponto central de tudo. A mãe, para conseguir enfrentar o medo dela, que era o cachorro no caminho da escola, ela precisava literalmente de uma parte do corpo de outra pessoa. Ela precisava segurar a mão de alguém. O corpo dela, sozinho, era insuficiente para passar pelo perigo. A menina, então, o que ela faz? Ela replica essa solução. Ela precisa de um corpo extra, o da tia, para que a mãe tenha uma mão para poder segurar. E essa citação resume a história de forma brilhante. O sintoma fóbico mostra essa necessidade de um segundo corpo. A criança, assim como a mãe, pega emprestada a parte que ela imagina que falta nela mesma. Pode ser a coragem, a segurança, a própria mão, para conseguir enfrentar o que a apavora. Certo? Vamos agora para um segundo caso, que vai ainda mais fundo nessa lógica e conecta tudo isso com uma outra busca que é muito humana, a busca pela perfeição. Para a gente analisar esse caso, vamos seguir uns passinhos bem claros. Primeiro, a gente descreve o sintoma, depois a solução que fazia ele parar, em seguida a interpretação psicanalítica desse ato e, por último, como isso tudo se desenrolou na vida da criança. Olha, o sintoma era muito particular. Do nada, no meio da rua, essa menina se dobrava inteira, quase numa posição fetal mesmo, e ficava olhando o mundo de cabeça para baixo por entre as pernas. Uma cena que, para ela, criava um mundo à parte. E aqui olha o padrão se repetindo. O que resolvia a situação? Se a mãe conseguisse segurar a mão dela a tempo. Antes dela se curvar, o sintoma não acontecia. De novo, a mão de um outro corpo funcionando como um antídoto, como aquilo que completa e impede que a angústia apareça. E aqui a gente chega na interpretação psicanalítica, que é simplesmente fascinante. O que esse ato corporal todo queria dizer? Inconscientemente, a menina estava encenando uma pergunta sobre a própria anatomia. Aquele gesto de se dobrar era um jeito de verificar, de procurar no corpo dela algo que ela imaginava que devia estar ali. Isso nos joga direto num conceito central da psicanálise. A castração primária. E calma, aqui a gente não está falando de um ato real, físico. Não é nada disso. É sobre a percepção da diferença anatômica. Para essa menina, perceber a ausência do pênis não foi só uma constatação de uma diferença, mas foi vivido como uma falta, como uma marca de imperfeição.
E olhem só como a coisa se desenrola. A questão que era do corpo se desloca para o campo psicológico. Lá na escola, ela vira uma criança obcecada por perfeição. A lógica inconsciente dela era mais ou menos assim: bom, se eu não sou anatomicamente perfeita, então eu preciso compensar sendo perfeita em tudo que eu faço. A busca pela completude imaginária vira perfeccionismo. Então, depois de analisar esses dois casos, qual é a grande mensagem que a gente pode tirar sobre o que é um sintoma infantil? Essa tabela aqui resume bem o padrão que a gente viu. Apesar dos detalhes serem diferentes, de um lado uma falta de coragem, do outro uma falta anatômica, a estrutura por baixo é a mesma. Uma falta que é percebida leva a uma solução imaginária que sempre envolve pegar emprestado algo do outro para se sentir completo. E chegamos ao ponto mais importante de toda essa nossa análise. É uma virada de chave na nossa perspectiva. O sintoma não é só um comportamento errado que a gente precisa consertar ou eliminar. Ele é, na verdade, uma forma de linguagem, uma comunicação feita com o corpo. É a melhor resposta que aquela criança conseguiu construir com as ferramentas que ela tinha para lidar com uma angústia, com uma pergunta sobre a própria existência. Então fica aqui essa reflexão final, que muda tudo. E se o nosso objetivo não for eliminar o sintoma, mas sim aprender a ler o que ele diz? E se cada comportamento desses for, no fundo, uma mensagem bem complexa, só esperando para ser decifrada? É isso. Agradeço a companhia nessa análise.